bom dia, bom dia, muito bom dia para mais um dia da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje o dia 35, a gente aí totalmente na nossa reta final da maratona. Faltam mais 5 dias além de hoje, muitos aprendizados, muito despertar de consciência, muito desenvolvimento pessoal, muita coisa bacana aí que a gente viveu nesses 35 dias até hoje e com certeza vai mudar a nossa vida. Impactou aí de uma maneira muito significativa a nossa vida. A gente vai aguardar o pessoal chegando, enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Tome você a sua aguinha também. Beba água, faz muito bem à saúde. E a gente vai agora repassar um pouquinho o que a gente viu ontem, rapidamente, para a gente poder aí dar andamento enquanto o pessoal vai chegando. Vamos aguardar, quem está chegando seja muito bem-vindo. Vamos lá então. Ontem nós vimos os escolhos dos médiuns, né? Os obstáculos que os médiuns encontram aí na prática mediúnica. A gente viu a questão dos obsessores, os 3 graus de obsessão. E a gente se aprofundou bastante aí nessa questão da obsessão. Inclusive, a gente viu o que acontece quando a gente tem aí uma obsessão coletiva. Bom dia, Dê, tudo bem? Eu tô aqui tentando mexer meu cabelo, que ele tá totalmente espetadinho agora, ó. Então, tá meio espetadinho. Vou ajeitar aqui, deixar ele quietinho, pra gente poder prestar atenção na nossa aula. Continuando, então, tô repassando o assunto de ontem. Vimos também como identificar os maus espíritos. Então, assim, é uma coisa muito óbvia, né? A gente sabe que é bom, que é ruim. Bons pensamentos e maus pensamentos. Se é um mau pensamento, você pode sempre se questionar. Será que esse pensamento é meu mesmo? Aquela crítica depreciativa, seja de você para com você ou de você para com os outros. Ou, às vezes, até algumas palavras rudes, assim, que a gente mentalmente começa a sentir, a perceber. Às vezes não é a gente, às vezes é uma influência. É só você saber colocar aquilo no seu devido lugar. Que mais que nós vimos? Como sem perceber, muitas vezes a gente se conecta a esses seres negativos de 3 maneiras, né? Então, uma é a nossa frequência de pensamento, então tomar muito cuidado com o que a gente alimenta a nossa mente, com o que a gente cultiva no nosso universo mental, quando a gente está nas nossas reflexões. O outro são as nossas crenças limitantes, nossos programas mentais, que a gente traz aí, principalmente da nossa primeira infância. E o outro são pendências que a gente traz de outras vidas, e às vezes existem esses relacionamentos que eles vieram mesmo, eles vêm para que a gente consiga harmonizar aí pendências que a gente possa ter de outras vidas. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo. Estou rapidamente repassando aqui o conteúdo de ontem para a gente poder aguardar o pessoal chegar. Que mais que nós vimos? Então, a importância do estudo para a prática mediúnica. Nós vimos que esses tipos de obsessão não são exclusivos de médium, que mediunidade não é um caminho em si para que ocorra uma obsessão, mas sim o médium ele tem uma característica de ter aí uma abertura para a espiritualidade, porém, contudo, todavia, um médium amadurecido, estudado, que pratica, que exerce a sua mediunidade, ele se torna uma fortaleza contra essas forças aí do mal. Flávio, não esqueci que eu tenho que te passar a música e o passe, viu, aqui. Ontem que eu vou sendo corrido, eu termino a live, aí eu gravo os stories, aí eu gravo reels, aí eu tenho que subir os stories, legendar e não sei o que. Então tem todo um tratamento, né, que a gente faz de informação, de conteúdo. Aí dá quase 1 hora, aí sai, eu vou tomar café com a família, e aquela correria, e aí não sei o que. Quando você vê, gente, que loucura, né? Mas graças a Deus que a gente pode viver. E hoje a gente, inclusive, vai falar sobre o princípio vital. Olha que delícia. A energia vital que anima o ser. Olha que bacana. Então, vamos lá. Então, para finalizar, a gente falou também sobre... A gente teve uma leitura sobre a ilusão. E o quanto que a ilusão ela é um caminho onde a gente acaba abstraindo, né? O que é abstraindo? A gente leva a nossa visão, a nossa percepção, os nossos comportamentos para o abstrato. Ou seja, a gente sai do prático do dia a dia. E se a gente não tiver qualidade e direção nessa nossa capacidade de desconectar da realidade, como assim? Quando a gente vai para uma meditação, a gente está indo para o abstrato.
Quando a gente vai para o caminho da fé, a gente está indo para o abstrato. Só que a gente tem o quê? Qualidade e direção. Se a gente não tiver, eu acho que eu esqueci de ligar o fone. Se a gente não tiver a qualidade e a direção, então a gente vai, é uma ilusão. E vamos então fazer rapidamente a nossa oração para a gente começar. Vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda, e de toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença da equipe da Quaresma Espírita. E vamos pedindo também a presença do Mestre Jesus, nos acompanhando nesse dia de hoje, nessa nossa aula de hoje, para que a gente possa ter as melhores percepções e entendimentos da sua mensagem e de toda a mensagem que o Espiritismo vem nos trazer para o nosso bem-estar e evolução e felicidade. A nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma já vão se unir nesse momento para nos trazer novas percepções, novas ideias, novos valores, nova conduta imediatamente. Então vamos iniciando o coração da prece da fraternidade. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecer-nos e amparar-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecer-nos e amparar-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecer-nos e amparar-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o princípio vital. Olha que delícia, né? A energia que anima o nosso ser. E aí esse conteúdo está no livro dos Espíritos, que é um dos livros mais importantes, que é o primeiro lançamento de Allan Kardec, que faz parte aí do Pentateuco, que são os 5 livros mais importantes da doutrina espírita. A gente vai começar falando um pouquinho sobre seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos, eles têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Ou seja, tem todo um processo para ocorrer essa manutenção da vida. Nesta classe estão compreendidos os homens, animais e as plantas, porque as plantas também têm vida. Agora eu me lembrei quando a gente estuda a célula da planta, acredita, na escola? Vê se pode uma coisa dessa. Esse negócio de fazer a mente trazer as ideias, né? Então, o reino hominídeo, o reino animal e o reino vegetal. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho dos seres inorgânicos. São todos os que carecem de vitalidade. Então, eles não têm essa energia vital. De movimentos próprios que se formam apenas... Eles carecem de movimentos próprios que se formam apenas pela agregação de matéria. Ou seja, são os minerais, a água, o ar, que são as moléculas aí de combinação de elementos, certo? Não tem vida. Eles têm energia, mas eles não têm vida. O princípio vital é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, que também tem sua origem na matéria universal modificada. Ou seja, quem conhece aquela frase, se eu não me engano, é do Carl Sagan, que ele fala assim, somos feitos de poeira cósmica. E é exatamente isso, o princípio vital, que a energia, a força que anima o nosso ser, ele é constituído exatamente da matéria universal modificada. E para nós também tem como elemento o oxigênio e o hidrogênio. Ele é como se fosse um elemento, o princípio vital. Só que ele não é regulamentado pela ciência clássica, digamos assim. Bom dia, Diva, seja muito bem-vinda. A gente está falando sobre o princípio vital. A vitalidade, então, tem o seu princípio numa propriedade especial da matéria universal. Interessante, né, a gente pensar que a gente, quando faz a meditação, vai lá para o espaço e a gente vê, se coloca naquele contexto extrafísico, cósmico, e de pensar que a gente tem características aí de elementos dentro de nós, neste exato momento, que estão aí vibrando de pura vida. Muito interessante.
Devido a certas modificações, então olha só, a vitalidade então tem seu princípio numa propriedade especial da matéria universal e devido a certas modificações tem por fonte aí o fluido universal e o princípio vital é também conhecido como fluido magnético, fluido ou fluido elétrico animalizado. Ou seja, é meio que tudo a mesma coisa, mas não. Um vem do outro, que vem do outro, e aí tem outros tipos de denominação. Então, o princípio vital ele é um fluido universal modificado, que também é conhecido como fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Olha que interessante. É o elo intermediário entre o espírito e a matéria. E nós vimos isso um dia quando a gente viu o duplo etérico. É o famoso duplo etérico, que justamente nós aprendemos que é como se fosse a camada intermediária entre o perispírito e o corpo físico. Então, o que nós temos? Nós temos a alma, nós temos o perispírito que reveste a alma, formando o espírito, e nós temos o corpo físico. Entre o perispírito e o corpo físico, existe uma camada chamada duplo etérico. Neste duplo etérico está contido o princípio vital. E o que a gente aprende? Que para construir o perispírito, o espírito quando vai encarnar, o que ele faz para ele se conectar no corpo físico? Ele pega, a gente viu já isso, ele pega a matéria, quando a gente vê a energia cósmica, ele pega aquele fluido, aquela energia do planeta onde ele vai encarnar para compor o perispírito dele. E aí, então, esse perispírito acopla no corpo físico. Uma coisa que eu não contei na ocasião, que eu me esqueci, e eu vou contar hoje. Eu conheci uma pessoa que ele era vidente, e aí a esposa dele engravidou. E ele contou que até o 3º mês, o perispírito fica acoplado, como se ele ficasse acoplado do lado de fora, assim, conectado no corpo físico, no instrumento orgânico, tá? Então, a vida, na verdade, ela não acontece só na concepção ou só quando formam determinadas estruturas neurológicas, como algumas pessoas materialistas aí nessa segunda abordagem querem argumentar para defender o extermínio da vida no ventre. A vida, ela acontece muito antes. Nossa alma é designada para a vida muito antes do nosso papai e da nossa mamãe juntarem a sementinha lá no solo fértil do útero da nossa mamãe e gerarem aí um embrião. Muito antes, existe um espírito que já fez um planejamento de vida e já foi designado para vir para esse mundo. A gente sabe que em termos sociais, culturais, existem diversos desafios aí que as pessoas passam e acabam, às vezes, tomando decisões. É muito comum, é mais comum do que a gente pensa, né? Pessoas tomarem a decisão de interromper uma gestação. Mas, realmente, quando a gente fala no mundo de regeneração, é uma nova consciência que vai começar a vir, tá? Porque em algum nível é uma visão egoísta, tá? É uma visão egoísta a gente não querer que o filho venha ao mundo e existe uma construção social muito, muito complicada aí, no sentido que ela é feita de forma que às vezes a gente até tem vergonha, né? Tem vergonha, tem medo, tem insegurança, tem as preocupações com o suprimento de necessidades básicas para as pessoas mais carentes. Então, assim, por que eu falei da vergonha? Porque às vezes tem pessoas que eu já conheci muitas pessoas. Como que eu vou ter um filho agora? O que as pessoas vão pensar? O que não sei o quê. Enfim, e a própria... Vamos falar com todo respeito, tá, gente? Não sou santa aqui, eu não tô aqui para querer falar, eu sou santa, vocês têm que ser santos. Não é isso não, tá? Eu sou um ser humano normal, tenho 40 anos, tenho a minha vivência também, as minhas vivências, mas assim, até a própria questão da promiscuidade. Então aí a pessoa vai lá e tem um comportamento promíscuo e ela... eu não quero ter um filho porque eu nem sei quem é o pai, às vezes, né? Ou é um pai que eu não quero, que não é uma pessoa com quem eu pensei em ter filhos. Então, quer queira, quer não, é um fato que isso é um comportamento promíscuo na sociedade. Então, assim, não quero entrar no mérito aqui de quem já fez, de quem nunca fez,
Como eu falei, também não sou santa, a gente vive uma cultura de liberdade sexual, mas a verdade é que o quanto que essa liberdade sexual se tornou libertinagem e o negócio perdeu a linha. Mas o foco aqui não é esse, acabei indo para esse lado porque eu queria contar para vocês que essa pessoa que é vidente, ele viu o perispírito fica acoplado desde a concepção, ele já fica acoplado na barriga da mulher como se fosse fora, assim, como se fosse uma bolsinha fora. E aí lá em torno do terceiro mês, ele entra e ele começa a acoplar no corpo físico. E esse processo, junto com o nenenzinho nasce. Imagina, tem gente que acha que um bebê de. Eu vou falar de meses, né? Eu sei que são semanas, mas um bebê de 9 meses não é um ser humano enquanto não for parido. Quer dizer, é uma visão realmente bem estreita, porque existe todo um processo biológico e neurológico, olhando materialistamente falando, que já está completo. Como é que você não vai identificar que aquilo já é um ser humano? Então, enfim, é uma situação muito delicada esse assunto, mas acabou indo para esse lado, porque tudo se trata de vida. A gente está falando do princípio vital, talvez isso precisava ser dito para ficar aqui registrado. Então, e aí esse perispírito acopla no corpo físico e vai dando continuidade à gestação do neném, e o perispírito ele só termina de acoplar completamente no corpo físico em torno dos 7 anos de idade, ao fim da primeira infância. E olha que interessante, quando a gente vai para a teoria dos setênios de Rudolf Steiner, que a gente já falou sobre ela também nessa maratona, a teoria dos setênios, ela fala sobre o primeiro ciclo de 7 anos ser um ciclo onde a alma, o bebezinho que nasce, ele está começando a ter o primeiro reconhecimento do mundo. E a gente vai para a psicologia, quando a gente falou aí do processo de individuação, é ainda a primeira etapa onde o neném e posteriormente a criança, ele tem um comportamento relativamente egoísta, porque ele ainda não entendeu que ele faz parte de um sistema, que, digamos assim, que tem uma via de mão dupla de relacionamento, de comportamento. Ele ainda se vê como o centro das atenções. Então, para uma criança, é normal isso, tá? Para uma criança é normal isso. Então, continuando então. A vitalidade, então, tem o seu princípio numa propriedade especial da matéria universal, que é modificada, e também é conhecido, então, esse princípio vital como fluido magnético ou elétrico animalizado. Vai se modificando segundo as espécies e lhes dando movimento e atividade, distinguindo-se da matéria inerte. Ou seja, o homem das cavernas tinha um princípio vital diferente do que a gente tem hoje em dia, na nossa estrutura já com um avanço aí biológico. A vitalidade é atributo permanente do agente vital e não se desenvolve senão com o corpo. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então não adianta ter só princípio vital, ou é como se fosse uma massa de energia, né? Não adianta você ter só o princípio vital ou você ter só o corpo físico. É na junção dos dois que ocorre a vida, que é essa manifestação, essa expressão que a gente tem. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos e dá impulsão aos órgãos. Ou seja, é realmente a corrente elétrica, né? A gente tem o carro elétrico que tem que conectar na tomada para carregar. A gente não tem isso, a gente não precisa conectar na tomada para carregar. A gente já tem o princípio vital. É mais ou menos isso. A ação do princípio vital entretém e desenvolve a atividade do agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então, quer dizer, o princípio vital, agindo no corpo físico, ele tem uma atuação muito parecida com um atrito que desenvolve o calor. Então, realmente tem aí muita coisa de física, né? Física e química por trás de todos esses estudos de fluidos. E bem por isso que é o pilar da ciência, que a gente fala que é o pilar da ciência. Acho muito legal esse tipo de tema. O princípio vital, a vida e a morte. A causa da morte é o esgotamento dos órgãos. Olha que interessante. Por que as pessoas morrem? O que acontece, né, que as pessoas morrem? É o esgotamento dos órgãos. E é verdade, né? Porque as pessoas acabam chegando num momento que o corpo vai
entrando em algum nível em falência, seja porque ela teve uma doença específica em um órgão, seja porque teve uma questão de inflamação e aí teve uma infecção generalizada. Então sempre tem, mesmo a pessoa que dorme, a pessoa morreu dormindo, né? Se você for fazer uma autópsia, existe uma causa fisiológica daquela pessoa ter desencarnado, daquele corpo ter parado de funcionar. Às vezes pode ter sido um AVC, pode ter sido uma embolia, uma obstrução do pulmão que parou de respirar e naturalmente o fluxo de oxigênio foi acabando. Então, não é por acaso, tá? Então, a causa da morte é o esgotamento dos órgãos. Ano passado, minha vozinha quase desencarnou e ela estava tendo uma embolia. E aí a gente fez uma série de exames, ela estava com o pulmão bem obstruído, e aí eu fiz muito tratamento, porque era para ela ter ido, viu? Mas ainda não era a hora dela, porque eu sei mais ou menos quando vai ser a hora dela e da minha mãe. E aí eu penso assim, se não é a hora, para que você vai? Tem ainda coisa para aprender aqui. E aí eu fiz uma série de tratamentos, de terapias. Não foi a primeira vez, na pandemia eu já fiz também. E foi um processo aí que foi bem, bem tenso. Mas Deus é maior, né? E claro que a pessoa tem o seu livre-arbítrio, mas existe todo por isso que eu falo, existe todo um processo de construção de crenças. E a gente não imagina o quanto a gente é capaz de co-criar. Ela co-criou um caminho que ela estava quase desencarnando. E aí, como eu falo, mas eu tô cansado da vida, tô desiludido, isso vale para todas as idades. Ela tem 96 anos, quase 100 anos, você pensa assim, pela ordem natural, ela já até tá fazendo hora extra. Mas valorizar a vida é valorizar a vida, não importa a idade que você tá. A gente sabe que existem pessoas de 20, 30, 40, 50, todas as idades aí, em depressão. A gente mesmo, ontem eu estava conversando com uma amiga terapeuta, até falando da mediunidade e da obsessão que a gente viu ontem. Se a gente não cuida da mente no mundo de hoje, gente, é muito comum pensamentos suicidas visitarem a mente de uma pessoa, tá? Se você que está me assistindo agora ao vivo, ou alguém que está assistindo gravado agora, tem esse tipo de pensamento, não se sinta mal pelo pensamento em si, mas lembre-se de ter sempre a consciência de combatê-lo, tá? Esses pensamentos não são como é que se, digamos assim, não é um pensamento que está na linha do pensamento da natureza humana. O pensamento da natureza humana, o que é a natureza humana? A alma. O pensamento da alma, ele nunca vai te levar para o caminho do desencarne. Ele sempre vai te levar para o caminho da vida, tá? Haja vista que a gente tem Jesus para trazer esse caminho, que ele faz o quê? Ele ensina a gente a conhecer a alma. Então, o princípio vital, a vida é a morte. Então, a morte ocorre quando ocorre essa falência dos órgãos. Eu quis dar esse exemplo para a gente ver que realmente é muito mais acontece mesmo, mais presente do que a gente imagina. Quando ela acontece, a matéria inerte se decompõe e vai aí formar novos organismos, né? O corpo se decompõe, enfim. E o princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, é como se fosse uma energia que está aqui ajudando a gente, nosso corpo, a alma, o espírito sai, que é o corpo com o perispírito, o corpo se decompõe e o princípio vital volta aí, como se fosse o centro da fonte de onde ele saiu. Quando a gente faz, por exemplo, a meditação, que a gente vai lá no núcleo da Terra, o que a gente está puxando para trazer nas nossas raízes? O princípio vital, entendeu? A gente vai ver mais sobre essa questão de você renovar o princípio vital. Então, continuando, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, ela varia segundo as espécies e entre os indivíduos da mesma espécie. Então, cada pessoa tem um nível de fluido vital. E até coloquei aqui, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um excesso de fluido cósmico. E às vezes, inclusive, desajustado, tá? Crianças hiperativas, por que hoje tem vários processos, por que as crianças hoje em dia são tão hiperativas? Fluido cósmico. E aí você fala, que fulaninho é tão agitado, mas é porque é fluido cósmico, isso é bom, ele tem energia de vida dentro dele. Não, a gente tem que parar de achar que energia, que vigor é uma coisa ruim. O que a gente precisa aprender é canalizar, é sempre dar direção e qualidade para a nossa energia, para a nossa força, para a nossa vida, tá? Então, lembrar sempre disso. Então, por este motivo, algumas pessoas têm mais vida, são mais ativas e elas são mais tenazes, de certo modo, inclusive, superabundantes.
E aí, sabe o que eu me lembrei também? Quando você vai estudar medicina tradicional chinesa, porque eu adoro estudar tudo, né? Assim, essas coisas. E eu tava fazendo um curso de acupuntura, auriculoterapia e de medicina tradicional chinesa, porque eu quero compreender os meridianos do corpo, para quando eu for projetar as curas eu ser mais assertiva. E aí é muito louco, assim, mexeu muito comigo, porque eu comecei a ver e identificar em mim as coisas. Eu falei, ai meu Deus! Aí eu até parei e eu falei, não, depois eu vou retomar isso aqui, deixa eu processar aqui, digerir um pouquinho, porque eu vi algumas coisas que eu precisava mudar em mim para melhorar minha saúde e eu fui agir nisso. Mas o tônus vital, ele diz muito, a gente não imagina, mas o quanto a nossa pele é corada diz muito sobre o nosso, se não me engano, acho que é o nosso baço, que regula a circulação sanguínea, tudo. Então a gente não imagina o quanto toda essa dinâmica do organismo, ela é regida por esse princípio vital. E a gente tem formas de o quê? Utilizar esse princípio vital a nosso favor. Quando a gente fica nervoso, tenso, vai incorrendo inflamações do corpo que geram doenças, o que a gente está fazendo? A gente está esvaindo o nosso fluido vital. Mas quando a gente está alinhado, tanto no nosso propósito, comportamento, crenças, valores, ideias, mentalidade, feridas curadas, bloqueios sanados, quando a gente tem uma vida, um estilo de vida saudável, de alimentação, de atividade física, de todo um contexto aí, né? A gente não fica com aquela cara. Tem gente que até rejuvenesce, né? Vocês já viram casos de pessoa que começou a cuidar mais da alimentação, que fez aquela dietinha lá, emagreceu aqueles excessos de peso, parou de beber? Não parece que a pessoa rejuvenesce? Parece que rejuvenesceu 10 anos, assim, em um. Por quê? É o princípio vital, que tá fluindo. Porque quando a gente está num contexto de desarranjo e desequilíbrio, a gente bloqueia o fluxo do fluido vital. Então vamos pensar assim, a gente tem 100%, vai numa escala aí de 100% do fluido vital que pode circular, do princípio vital que pode circular no nosso corpo. E a gente vai às vezes numa situação de muito tempo de alimentação inadequada, não é aquela refeiçãozinha, aquele docinho no final de semana, é um excesso contínuo, né? Vai bloqueando esse princípio vital, tá? Então é isso. O fluido vital ele pode se esgotar e tornar-se insuficiente para a organização da vida, se não for renovado pela assimilação das substâncias que o contém. Ele se transmite de um indivíduo para o outro e, em certos casos, prolonga a vida prestes a extinguir-se. Então, olha só, 2 pontos. Quem nunca foi num lugar que saiu de lá exaurido de energia? Exausto, cansado, chegou em casa e falou assim, credo, o que aconteceu que eu estou exausta? Por quê? Você acabou trocando com o meio estava desarranjado, você deu pro meio. Então, por isso que às vezes tem lugar que é melhor nem ir, gente, melhor nem ir. Então tem essa questão. Também existe o quê? Os processos de reiki, as curas que a gente faz, tudo vai um pouco do princípio vital, que usa a nossa energia. Mas por que a gente faz na meditação? E aí eu vou explicar para vocês. E eu já perguntei se eu tinha que fazer isso. O enraizamento. Por que a gente faz o enraizamento? Para a gente trazer esse fluido vital, para a gente poder... tanto para vocês receberem, para a gente receber energia, mas, por exemplo, se eu não fizer o enraizamento, eu fico muito mais cansada depois da live. É muito interessante. E muitas vezes eu tenho que fazer uma energização depois da live, porque acaba aí, existe uma carga energética, sabe? E, por exemplo, eu tenho uma influenciadora que eu sigo, que ela estava fazendo lives na quarentena, chegou a bater 100 mil pessoas numa live. E ela falou que ela ficava acabada. Terminava a live, ela tinha que ir para a grama, ela tinha um quintal em casa, ela tinha que deitar na grama e ficar lá 1 hora para se revigorar. Porque existe um processo aí que a gente gasta. Então, todo o processo trabalho de passe energético, trabalhei muito tempo no passe energético no centro espírita, então a gente acaba usando o nosso fluido vital. Mas existem recursos para a gente retomar isso, tá? A própria água auxilia a gente fazer a manutenção do princípio vital. E a autoaplicação de reiki, a própria meditação, a gente consegue também trazer o fluido vital através da respiração, tá? Então tem uma série de processos que a gente consegue fazer. E aí ele prolonga a vida prestes a extinguir-se. O que é? Se a pessoa está com baixa de fluido vital,
de princípio vital. Se você fizer um procedimento de transferência de princípio vital para aquela pessoa, ela naturalmente vai começar a ter mais vida, né? Então, é realmente um processo que eu particularmente acredito muito que quando a gente fala de longevidade, a gente fala hoje de um DNA que já está apto aí a viver 150 anos, até 200 anos, a partir de uma série de processos, a gente sabe que são os hábitos de vida que impedem aí as infecções e inflamações. Então, quando a gente fala de hábitos de vida que combatem as causas dos males físicos e também uma consciência de manutenção do princípio vital. Então, quando a gente fala de pessoas mais espiritualizadas, que meditam, que fazem o reiki, que fazem as curas multidimensionais, o próprio Theta Healing, eu vou contar uma curiosidade do Theta Healing ligado ao princípio vital. Por quê? São energias que manipulam, são terapias que manipulam a energia cósmica. E elas realmente ajudam a gente a trazer esse princípio vital. E isso, se você for pensar numa vida inteira fazendo isso, você vai garantir uma longevidade. Tá? A própria questão, eu tenho muita coisa com a ruga, né? Que eu tenho as ruguinhas aqui, até porque eu durmo pouco. E eu não gosto de fazer botox, eu até quero fazer um laser. Mas por que eu tô contando isso? O que é a ruga, né? Tem uma ligação com a produção de colágeno. Então, quando a gente entende que a pele ela envelhece, ela enruga porque cai a produção de colágeno. E se eu tiver uma biodinâmica aí no meu corpo, aonde essa produção de colágeno ela vai ser suprida de uma maneira desde o início, mas não que eu vou tomar colágeno. Eu vou ter processos no meu corpo de nutrição, de hábitos de vida, que esse ciclo de colágeno vai conseguir se manter. Tá, mas o metabolismo decai. Tá, a gente fala sobre hackear o corpo. Hoje em dia existe muita literatura sobre isso, tá, gente? Mais do que a gente imagina. Existem muitos cientistas trabalhando nisso. Já tem muita descoberta científica guardada, porque hoje a cultura global ela é oposta da longevidade. Ela é muito pelo contrário, eles querem diminuir a população. Existem declarações oficiais aí. De grandes pessoas aí que estão à frente enfim, não posso entrar no mérito, mas falando que o mundo tinha que diminuir as pessoas, etc e tal. Então, hoje em dia existe uma questão que a gente está meio que na contramão quando a gente fala de longevidade. Mas vamos continuar, porque é o caminho da vida, entendeu? Vamos continuar sendo fiéis aos nossos valores e princípios aí. E aí, o que acontece? Por que eu tô contando tudo isso? Porque realmente Dizem, né, que a nossa célula... Dizem não, se você for falar com o médico, ele vai confirmar que o nosso corpo ele vai fazendo a renovação das células a cada 3 anos do corpo todo. E aí, claro, ao longo do tempo, essa renovação das células também não vai tendo a mesma eficácia, a mesma eficiência. Mas o quanto que se a gente suprir biologicamente, fisiologicamente e em termos de princípio vital, todas essas demandas celulares que a gente precisa para renovar nossas células e fazer a manutenção da nossa vida, o quanto que a gente não pode projetar uma longevidade estimada aí. É um assunto bem interessante. Inclusive, um dos pontos... Eu tenho vários livrinhos aí disso, de pessoas... grandes expoentes aí de renome do espiritismo que tratam toda essa parte energética dos corpos. E isso é um tópico que eu quero trazer nas nossas lives, quando a gente estiver fazendo as nossas lives semanais. Eu quero começar a explorar um pouquinho mais para a gente entender essa parte energética. É muito bacana e é um conhecimento com certeza de vanguarda. O que é isso? Que vai trazer aí novos paradigmas para essa nova era que estão precisando, né? Paradigmas positivos, possibilitadores de vida, de crescimento, edificantes em relação à construção e manutenção da vida humana. Então, o princípio vital e a inteligência e o instinto, um outro tópico. A inteligência não é atributo do princípio vital. Ela é a matéria, a inteligência, que é o nosso princípio inteligente, a nossa alma, e a matéria são independentes, tá? Um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência somente pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Ou seja, a gente só está vivo aqui falando porque tem os órgãos que estão trabalhando para que eu possa verbalizar o meu princípio inteligente, verbalizar essa ideia para vocês. É necessário, então, que o espírito se una à matéria animalizada
para intelectualizá-la. Olha que legal, que é a vida, né? Ah, é tão gostoso isso. Eu não sei se vocês têm essa... Eu sinto uma coisa tão interessante, eu acho tão bacana isso. Eu não sei como eu não fui para a área da saúde, sinceramente. Fiz administração, porque não tinha ninguém na área da saúde na minha família. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. A gente já viu bastante sobre isso. Já o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Então a gente está falando do quê? Do princípio vital, a inteligência e o instinto, como que eles se relacionam. Então a gente já entendeu que o princípio vital é uma força de vida. A inteligência ela é ligada ao espírito, é uma outra coisa. E o instinto, ele é uma inteligência, só que sem raciocínio. Olha só, como assim? É a mais impulsiva. Então, o instinto existe sempre e também pode conduzir ao bem. Olha só, é como uma inteligência rudimentar. E quando a gente vai olhar evolutivamente falando, os instintos ele é tão rudimentar, ele serve para quê? Eles sempre vão estar associados à manutenção das nossas necessidades básicas. Os nossos instintos eles têm a exclusiva finalidade da manutenção da nossa sobrevivência, tá? Então ele fala aqui, olha, em que as manifestações quase sempre espontâneas ocorre as manifestações quase sempre espontâneas através do instinto, ao passo que a inteligência resulta de uma combinação de um ato deliberado. E aí eu me lembrei, né, quando eu estava escrevendo, o deliberado. Quando a gente fala assim, vamos deliberar sobre esse assunto, quem já passou por essa situação? De você sentar com a pessoa e falar assim, vamos deliberar sobre isso? O que é isso? Vamos ponderar sobre isso? Eu tenho uma situação, me fala a sua opinião, vamos ver pontos fracos, pontos fortes, oportunidades, ameaças. Então é o deliberado, ou seja, a pessoa raciocina sobre o que ela está pensando, sobre a ideia que ela está tendo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e natureza dos espíritos e o perispírito. Também está no livro dos espíritos. Inclusive essa parte da origem e natureza dos espíritos, ela está um pouco antes da escala dos espíritos que a gente viu essa semana. Então, os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. Também a gente sabe que encarnado são obra de Deus, exatamente como a máquina é uma obra do homem que a fabrica. Então, o espírito é uma obra de Deus, como a máquina é uma obra do homem que a fabrica. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são do princípio material. Então, a forma é como uma chama. Olha que legal. A forma do espírito é como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E sua força depende do grau de pureza de cada um, tá? Então esse conteúdo ele foi trazido no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele foi codificado, foi compilado como André Luiz, juntamente com um grupo de médiuns, eles fizeram uma série de perguntas e passaram para os espíritos. É que aqui eu tirei daquele contexto de perguntas e respostas e montei num contexto de texto, tá? Mas essa informação ela vem de uma pergunta dos espíritos. Então, como que é os espíritos? Eles são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são do princípio material. A sua forma é como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E a sua força depende do grau de pureza de cada um, né? A força do espírito. E é o que a gente vem aprendendo. À medida que a gente faz esse caminho do quê? Lembra que eu falei ontem para vocês? E olha, nem estava programado. Que eu falei, eu andei fazendo alguns trabalhos para potencializar a minha capacidade de cura. E uma das coisas que eu percebi era a purificação dos pensamentos e dos sentimentos. E é exatamente o que ele fala aqui, ó. A sua força depende do grau de pureza de cada um. Porque você vai tirando as camadas que obstruem o quê? A plenitude de se manifestar. O nosso espírito, a centelha do nosso espírito, ela é plena. Ela não tem dor, ela não tem sofrimento, ela não tem vergonha, ela não tem inveja, ela não rouba, não mata, não peca, porque ela é pura luz.
É aquela luz que a gente quando faz a meditação, entendeu? Então o que que acontece? A nossa força é ligada ao grau de pureza do nosso espírito. E faz parte a gente ter os bloqueios, porque a gente está num mundo de provas e expiações, a gente está num mundo quase um mundo primitivo, um dos mais primeiros mundos aí, tá? Então não vamos também nos culpar pelas nossas falhas e aspectos a melhorar, mas vamos seguir aí convictos no nosso caminho de evolução. O espírito, ele é envolvido por uma substância vaporosa, olha que legal, vaporosa para os nossos olhos, né, gente? Para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, que é o perispírito. O material deste invólucro é retirado do fluido universal de cada globo, que a gente já aprendeu. A gente está só fazendo uma revisão aqui para fechar junto com o assunto do fluido cósmico, tá? Do princípio vital. E que tem a forma que o espírito queira. Então a gente também já viu isso quando a gente estudou o perispírito, que a gente tem essa capacidade de formar aí o nosso perispírito. Então por hoje o nosso conteúdo de hoje é esse, entender que realmente a gente tem essa energia vital, quais são as formas que a gente pode repor o nosso princípio vital. A meditação, a respiração, a nutrição física também ajuda, porque ele de alguma forma vai se retroalimentando, beber bastante água e fazer as práticas aí, praticar as terapias energéticas, tá? As terapias energéticas, elas ajudam bastante. Eu achei que eu tinha anotado em algum lugar, mas eu acho que eu anotei no livro e acabei não trazendo aqui. Porque no Theta Healing a gente tem um exercício chamado fragmento de alma. Que quando ele fala aqui que você pode transmitir de um indivíduo para o outro, inclusive prolongando a vida prestes a extinguir-se. A gente tem no Theta Healing, por exemplo, quando a gente tem relacionamento, não precisa necessariamente ser um relacionamento íntimo com alguém, mas também, tá? A troca de fluidos, né? Às vezes a pessoa tá doente e você tá lá cuidando da pessoa doente, tá orando pela pessoa doente. Você coloca o seu coração naquilo, você coloca o seu princípio vital, o seu fluido cósmico. Então existe um exercício que você consegue fazer, que é um resgate de fragmento de alma. É muito bom, inclusive, para quem ficou preso em relacionamentos passados. Para quem ficou preso, inclusive, talvez não seja o caso de vocês que estão aqui comigo, mas quem estiver assistindo gravado, existe um exercício muito bacana no Theta Healing, que a gente faz 2 exercícios, que é o resgate de fragmentos de alma, que a gente faz justamente uma dinâmica onde a gente pega todos os fragmentos de alma que estejam aí ligados ainda àquela pessoa, sejam retirados, sejam purificados na luz de Deus e sejam devolvidos para você. E olha que interessante, quando eu fiz, vou abrir um depoimento meu. Quando eu fiz o curso de Theta Healing, eu aprendi essa questão do fragmento de alma, a gente faz o exercício na hora do curso. E o meu foi feito um resgate de fragmento de alma que ainda estava no útero da minha mãe, mais de 20 anos depois de eu ter nascido. Então, só para a gente entender como é que funciona essa dinâmica. Não é para ninguém ficar assustado ou preocupado, mas é para a gente entender que está vindo uma nova tecnologia, digamos assim, que vai junto com a ciência, que vão sendo feitos. Tenho certeza absoluta, gente. Tenham certeza absoluta que já existem cientistas trabalhando nisso. Então, está vindo uma nova tecnologia que vai trabalhar muitos aspectos do nosso ser que muitas vezes geram desarranjos porque eles provêm de lacunas que a gente tem, físicas, mentais, emocionais, perispirituais, etéricas. Quando a gente fala etérico, é do duplo etérico, que é o princípio vital, que vão começar a sanar essas lacunas. E então isso também vai contribuir para a longevidade. Acho que a gente fechar aqui essa aula de princípio vital falando sobre, trazendo essa visão da longevidade é muito importante. O segundo tópico que eu ia falar de Theta Healing, para não deixar de falar, quando a gente tem questões de dependência de relacionamento, é o divórcio energético. A gente às vezes, e isso a constelação familiar também fala muito, né? Quando a gente fala de sistema. Quando você vai fazer uma constelação, para quem já constelou sabe, quem não sabe, a constelação ela é uma dinâmica e ela pode não ser somente familiar. Eu tive um chefe que ele participou de uma constelação de empresas. Então era a empresa, era o sindicato, eram os clientes, os funcionários. E aí tudo que forma um grupo de coisas e situações e pessoas forma um sistema. Tá? Mas ela se originou através do sistema familiar, pai, mãe e filho. Aí a gente vai estendendo avós,
bisavós, tataravós, irmãos, as próximas gerações, tios e primos. Tudo isso vai gerando sistemas familiares. O que acontece? Às vezes a gente coloca uma outra pessoa naquele lugar do sistema. Então, por exemplo, quando eu constelei a primeira vez, eu tinha a minha avó no lugar da minha mãe no meu sistema. Aí a gente tem que tirar a pessoa, tem que colocar cada pessoa no seu lugar, tá? Por exemplo, quem cuida de pessoas, eu cuido da minha mãe e da minha avó. É quase que uma dinâmica maternal que eu tenho, mas eu não sou mãe delas. E eu sempre faço questão de deixar cada pessoa no seu lugar. Entendeu? Então eu faço afirmações, tem uma série de coisas, até na hora de dar carinho, receber um carinho, um abraço, falo frases, faço afirmações, até quando eu fico brava, vou brigar com alguma coisa, sempre afirmações que fazem o quê? Cada uma sendo colocada no seu lugar. E isso é muito importante, tá? E aí, muitas vezes, a gente tem num relacionamento afetivo, num namoro que acabou não se tornando um casamento, ou uma situação, gera um casamento energético. E fica o quê? Uma pendência. Então, é sempre importante fazer o quê? Um divórcio energético. Tem um procedimento. E às vezes a gente pode estar casado. Gente, muito comum. Eu vou falar isso com muito respeito. E eu peço que as mamães aí recebam isso com muita humildade. Por favor, eu vou falar com muito carinho e muito respeito. É muito comum uma mãe se casar com o filho energeticamente. Aí o casamento. Quantas pessoas vocês conhecem que casa, primeiro o filho separa? Primeiro porque tem uma questão de valores que não foram alinhados de educação dos filhos. Segundo, e eu posso não ter casado e ter filho, mas eu tive muito namorado, eu sei muito bem o que é isso. E eu sou estudada no desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, eu consigo analisar as pessoas, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, a minha espiritualidade, do jeito que eu tive um namorado que ele queria que eu fosse virar carola de igreja. Nada contra a carola de igreja, mas para mim não é o meu propósito. E seria um caminho que iria o quê? Abafar meu propósito. Imagina se eu tivesse casado com ele, ele queria casar comigo, imagina se eu tivesse casado com ele. Eu ia ter abafado o meu propósito, eu ia ser uma pessoa infeliz, ia ter muita fé, talvez Deus é muito sábio e eu ia acabar seguindo o meu caminho de falar de Jesus e tudo, mas talvez ia ter um grande conflito de crenças aí, de dogmas, que iam me deixar muito mal, podendo que gerar até um desgosto e uma angústia que poderia inflamar meu corpo, gerar uma doença que poderia terminar com a minha vida. Pode parecer um absurdo, mas é assim o caminho, gente. O caminho ele é muito sutil, tanto para ir quanto para voltar, tá? Se ele é sutil também para terminar a vida, ele também é sutil para continuar a vida. Então que nós sejamos sábios para que no nosso dia a dia a gente possa ter as ações corretas e adequadas para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa felicidade e para a nossa vida, né? Vamos para a nossa meditação, então? Vou tomar uma aguinha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Depois vocês me contam se gostaram do conteúdo de hoje que estiver sendo gravado. Respirando fundo. Você enche o peito de ar, o ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai fazendo movimentos circulares, relaxando tranquilamente. Mais uma vez, você vai fechando seus olhos, bem tranquilos, bem relaxados. O ar sobe até o topo da sua cabeça. E você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. A todo momento você continua respirando e relaxando. E com pleno controle do seu corpo. Você respira fundo. Sempre concentrado no som da minha voz e cada vez mais concentrado, concentrada nesta meditação. Você vai agora mentalizando esse ar, descendo da sua cabeça, indo para o centro do seu peito, descendo pelo seu tronco, suas pernas e seus pés. Todo o seu corpo vai relaxando 10 vezes mais agora. Pode soltar o corpo, relaxando os músculos da face, bem tranquilo, bem relaxado. Mais uma vez. O ar sobe até o topo da sua cabeça, ilumina sua mente consciente, sua mente inconsciente, a sua alma. Ilumina também seu encéfalo, seu cérebro. E vai irradiando por todo o seu corpo. Em pura luz. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente e a sua alma se unem neste momento para trazer para você imagens, cores, sons, movimentos, cheiros e sensações de novas percepções. Vão unindo todos esses novos aprendizados de hoje, esse novo entendimento de hoje,
com todos os seus conhecimentos prévios, te trazendo novas ideias, uma nova visão, uma transformação nos seus comportamentos, hábitos e estilo de vida. Então essa luz vai descendo em movimentos circulares pela sua coluna, pela sua medula, fazendo uma profunda limpeza, que já vai naturalmente irradiando por todas as raízes do seu sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso simpático, parasimpático, todo o seu sistema nervoso. Vai descendo até a sola dos seus pés. E da sola dos seus pés você vai sentindo como se saíssem raízes de luz, atravessando a sola dos seus pés, atravessando as camadas de luz da Terra, chegando até o núcleo da Terra, o núcleo do princípio vital, da energia vital. E as suas raízes, elas vão se emaranhando nesse núcleo, felizes, empolgadas, porque agora você vai começar a se nutrir dessa energia física e material. Então você respira fundo e vai permitindo que vai visualizando essa luz do centro da Terra, dessa energia, desse princípio vital subindo por todas as suas raízes, fazendo esse caminho. As suas raízes vão se engrossando, ficando fortes, firmes. A sua saúde, à medida que esse princípio vital vai subindo pelas suas raízes, a sua saúde vai se fortalecendo cada vez mais agora. O fluido vital vai subindo pela sola dos seus pés, irradiando pela sua canela, joelhos, envolvendo seus ossos, músculos, tecidos, tendões, e vai trazendo vida, e a sua saúde vai se fortalecendo cada vez mais agora. Vai subindo pela sua coxa, os músculos, tendões da sua coxa, o seu joelho, a cartilagem do seu joelho, todos os ossos da sua coxa, a sua bacia, vai subindo para o seu quadril, para a sua bacia, e você vai se concentrando cada vez mais no som da minha voz e nesta meditação. E essa luz do princípio vital vai subindo, iluminando, trazendo pura luz, pura vida para o seu corpo todo. Você começa a sentir um vigor. Você respira fundo. Vai sentindo esse vigor, esse princípio vital subindo pelo seu abdômen, pelo seu diafragma, seu estômago, e você vai sentindo uma leveza, um frescor na região do seu estômago. Vai expandindo para sua costela, seu coração, seu pulmão. Vai subindo pelo seu pescoço, sua garganta, envolvendo sua boca, seus lábios, dentes, sua orelha, seus olhos. Vai subindo pelo topo da sua cabeça, como se fosse uma flor que vai florescendo, vai expandindo, e você concentra também a energia e a luz no seu coração. E agora você mais uma vez faz um movimento como quando a gente está tomando uma bebida de canudo. Você vai fazer, a sua alma vai fazer esse movimento de puxar mais um pouco do princípio vital através das suas raízes, como se suas raízes fossem canudos. Você respira fundo e traz lá do centro da Terra, e esse fluido vital vai expandindo, e você vai ficando 10 vezes maior agora, 20 vezes maior agora, 50, 100 vezes maior, e você vai expandindo esse fluido vital do centro do seu coração para as pessoas que você ama, vai expandindo para sua família, vai expandindo para as pessoas que você ama, vai compartilhando. E você, como você está se nutrindo lá do centro da Terra, você percebe que quanto mais você compartilha, mais você recebe da Terra. E mais vida você tem. Quanto mais fluido vital você compartilhar, mais fluido vital você vai receber da Terra. E mais fluido vital você vai ter em você. E você começa a sentir até um pouco de calor subindo pelo seu pescoço, pelo seu corpo todo. Você respira fundo, com pleno controle do seu corpo. Eu estou aqui com você, vai se mantendo no controle do seu corpo. Você respira fundo e você expande, se tornando maior do que o planeta Terra. Muita vida, como se você fosse aquela personagem da Fênix que está envolta em pura chama da vida. Assim é você no espaço agora, vivendo um renascimento do seu ser. Um renascimento do princípio vital em pura chama. É seguro e você está no pleno controle do seu corpo neste momento. Mentalmente você vai imaginando o espaço como se fosse aquela noite estrelada. Vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo.
Você vai subindo, olha para cima, vai vindo aquele plano de luz do Criador com muita energia, com muita força, com muito vigor. E você vai acessando o portal de luz. E a luz do Criador vai girando em movimentos circulares no sentido horário. E ela vai acoplando toda essa chama da vida em cada célula do seu corpo. Você respira fundo. Essa energia vai entrando pela sua pineal, pela sua hipófise, pela sua tireoide, vai entrando por todas as células do seu corpo, vai entrando pelos seus olhos, seus ouvidos, movimentos circulares no sentido horário. E vai trazendo vida, vai purificando todas as suas células, vai limpando toxinas, vai limpando doenças, inflamações, e você vai sentindo como se suas células estivessem fazendo exatamente isso aqui, olha. Um alívio gostoso, vai passando pelos seus pescoços, movimentos circulares da energia de Deus, e aquela chama vai sendo acoplada em todas as células do seu corpo, e você vai recebendo pura vida, energia de vida do princípio vital sendo acoplado em todas as células do seu corpo, na sua glândula timo, no centro do seu peito, vai envolvendo o seu coração, vai sentindo como se o seu coração estivesse recebendo esse fluido cósmico, e vai sentindo seu coração se acalmando e recebendo essa energia gostosa de vida, uma paz. Os seus pulmões, como quando a gente abre o guarda-chuva, o pulmão agora vai recebendo. Abre o pulmão e ele vai recebendo e dá uma felicidade, uma leveza. E você vai, respira novamente. Deixe o seu pulmão mandar embora tristezas, dores, dúvidas, medos, inflamações físicas, mentais, emocionais, espirituais, perispirituais e etéricos vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo. Deixe o seu pulmão mandar embora agora dúvidas, medos, inseguranças, insatisfações, frustrações, rancores, mágoas, ressentimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. No seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, perispiritual e etérico. Você respira fundo, em paz, feliz. Essa energia continua girando. Seu estômago, fígado, baço, rins, pâncreas, intestino, seus órgãos, suas gônadas, seus órgãos sexuais, vai descendo, sua bexiga, todo o seu corpo, uma energia gostosa de vida, um certo alívio, respira fundo. Pelo seu chakra da raiz, que é a base da sua coluna, a parte onde ficam as suas partes íntimas, você vai sentindo como se uma grande energia cinza vai saindo em 3, em 2, em 1. Vai sentindo pela sua chakra da raiz saindo essa energia cinza. Dores, sofrimentos, culpas, medos, mágoas, angústias, ressentimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Dores, sofrimentos, culpas, mágoas, ressentimentos, insatisfações, angústias vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo, vai sentindo essa energia indo embora e suas raízes conectadas no centro da Terra, em pura luz, em pura paz. E agora, de posse dessa nova energia vital, desse novo princípio vital, mentalmente você vai se concentrar no seu peito. Concentra sua energia no seu peito, uma leve pressão no seu peito, com pleno controle do seu corpo. Você vai adentrar o vórtex de luz no centro do seu peito, com a presença amorosa do seu anjo de guarda. E você vai caminhar no jardim da sua alma. E agora você vai expandir essa luz no jardim da sua alma, respirando fundo. Você com 5, 10, 20 metros caminhando nesse jardim. Perceba que você está até maior do que as árvores do seu jardim. Você vai irradiando. Você pisa no solo e os seus pés soltam energia vital e vai irradiando pura luz. Você pisa e as suas raízes fortalecidas no centro da terra. Você vai pisando e você vai irradiando do seu coração muita energia vital. Você vai irradiando do seu coração muita energia vital. 360 graus, assim como quando a gente joga uma pedrinha no lago, vai irradiando círculos de luz. E vai trazendo vida em abundância para sua alma, expandindo. E você vai caminhando agora com saúde, com vigor. Você vai vendo que à medida que você vai caminhando para o futuro, todos os dias, a todo momento, todos os seus órgãos, vísceras, sistemas,
todos os seus corpos físico, mental, emocional, espiritual, perispiritual e etérico vão se regenerando, se restaurando, se revigorando, se revitalizando, se reequilibrando, se rejuvenescendo. E você caminha para uma nova vida agora. Vai começando a perceber o frescor da vida, vai sentindo o cheiro. Qual é a temperatura do frescor da vida? Ele tem uma cor, é uma palavra, é uma sensação. Como é a sensação do frescor da vida em abundância? E agora você sente a presença amorosa do Mestre Jesus sorrindo do seu lado. Toda a presença moral, todo o ensinamento moral unido a essa presença da vida, da energia. Mestre Jesus vai pegando na sua mão, você vai dando a sua mão para Jesus. E você vai caminhar com convicção agora para o seu futuro, com a plena saúde. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vivencia a plena saúde física, mental, emocional, espiritual. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vivencia a plena saúde física, mental, emocional e espiritual. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, respira fundo. Você já é a pura saúde física, mental, emocional e espiritual. Então você caminha com Jesus atravessando uma ponte. Vai vendo como é essa ponte, se ela é estreita, se ela é comprida, ela tem um pouquinho de nuvens. Você segue caminhando confiante com Jesus, faz uma curva para a esquerda, faz uma curva para a direita e você vai seguindo em frente. Quando essas nuvens começam a se dissipar, você vai acessando um campo do outro lado dessa ponte, como se você estivesse saindo na beira de um rio e indo para um cenário de vida, que pode te colocar dentro de um prédio, de uma construção, pode te colocar num ambiente na natureza, pode te colocar numa escola, pode te colocar num ambiente de trabalho, pode te colocar dentro da sua própria casa, dentro de um sonho, de uma viagem, de uma palestra, de uma nova tecnologia que você vai trazer para o planeta Terra. Então, mentalmente, você começa a visualizar agora aonde é que você está na sua vida, neste cenário de futuro. Você respira fundo, vai olhando em volta, vai percebendo quem é que está com você neste cenário. Vai percebendo quem são as pessoas, o que elas estão fazendo. Vá observando como é a roupa que você está utilizando neste cenário. Então você respira fundo, vá vendo cores, movimentos, sons, sensações. E você agora vem retornando, vai trazendo todo esse futuro para você. Com as suas mãos você vai retirando, pegando esse futuro em pura luz, como se fosse uma pequena maquete. Coloca no seu coração. E vem trazendo com você novas ideias, novos valores, nova conduta, novo conceito. E você vem retornando, pode ficar tranquilo que eu vou contar até 3. E eu te falo na hora de abrir os olhos. Aproveite esse momento. 1. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai ter novas ideias e novas revelações positivas e possibilitadoras em relação à sua vida, o seu propósito. E 2. Todos os dias, a todo momento, é um dia de realizar e manifestar o seu novo ser, de expressar com equilíbrio, com harmonia, toda a energia, todo o vigor do seu princípio vital. Você aceita e acolhe essa nova programação celular da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada. É muito tranquilo e quanto mais você cultiva essa nova reprogramação celular, mais poderoso, poderosa você fica. Você começa a perceber a sua intuição, seu intestino, seu cérebro performando perfeitamente. E 3, vai colocando, trazendo a sua mente para o momento presente, vai mexendo seus braços, suas pernas e vai retornando para o aqui e agora, abrindo os olhos com muita felicidade. E sempre que você abrir os olhos ao acordar, o seu princípio vital vai acender como uma chama na sua mente, no seu corpo físico, te trazendo energia e vigor
para você poder vivenciar esse ânimo de viver todos os dias, a todo momento. Graças a Deus. Me contem como foi para vocês. Eu vou contar rapidamente como foi para mim, fazer uma leitura e passar uns recadinhos. Vamos lá? Vamos lá. Quero lembrar, quem quiser fazer uma consulta particular, que eu faço atendimento de radiestesia particular, né? Tanto os atendimentos são todos online, então tanto presencial online como à distância online. Já dá pra gente fazer bastante coisa, inclusive essa radiestesia que eu venho anunciando, tenho tido ótimos feedbacks, pessoas reagendando. Segundo, lembrar que eu faço a mentoria, para quem quiser aí pegar na mão uma ajuda para ter um atendimento mais, uma guiança aí mais aproximada. Inclusive agora eu coloquei como bônus, na mentoria são 8 sessões, coloquei como bônus 3 sessões de radiestesias com terapia multidimensional à distância. Então, fechou a mentoria, eu já faço uma radiestesia. Você pode me apresentar o que você quer tratar, a gente já vai trabalhar na radiestesia. Nas sessões aí eu vou trazendo hipnose, radiestesia, terapia multidimensional, e a gente vai trabalhar também com umas ferramentas de coach, totalmente focados para você. São 8 sessões ao todo, então a gente abre uma radiestesia, faz 4 semanas, depois eu faço mais uma intermediária, a gente já vai fazer uma repassar aí, e depois a gente faz mais 4 semanas, e ao final eu te faço mais uma radiestesia, para dar um upgrade aí na vida. A Denise, foi muito boa a meditação, foi boa, Dê? Foi maravilhoso, né? Você sabe que foi muito legal para mim? Cada coisa traz uma coisa. Ontem, com a verdade de Deus, da palavra de Deus, acrescentou uma coisa numa cena que eu já vinha vindo. Hoje eu vi uma cena que é como se fosse uma cena anterior àquela que eu vinha vendo. Sabe, assim, tipo, para aquilo que vai acontecer, isso que eu vi hoje vai acontecer antes para aquilo acontecer. A diva, que paz, gratidão, gratidão. Gente, vão sentindo, hoje especificamente, principalmente, bebam bastante água, tá? E deixa realmente fazer bastante xixi, para falar um português bem claro. Para quê? Para o corpo ir filtrando, tá? Você viu que a gente fez comando de desintoxicar. Então bebe água, consagra a sua água. Se você quiser, assim, faz uma vibraçãozinha. Ai, Deus, só assim, ai, Deus abençoe essa água. Às vezes eu tô cozinhando, a chama violeta ela é muito boa para purificar. Então, às vezes eu tô cozinhando, tô lá picando a salada, tava picando couve ontem, tô lavando a salada que a gente passa a mão, né? E eu fico lá mentalizando uma chama violeta. Eu sou a chama violeta, tem um comando da chama violeta. Eu sou a chama violeta que atua em mim em reluz. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta, radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Então a chama violeta de Saint Germain, inclusive dizem na espiritualidade, fora do espiritismo, que Saint Germain ele é a pessoa, é o mentor aí que vai caminhar junto com Jesus nessa nova era. Tem até o livro de ouro de Saint Germain. Então ele vem trazer novos conceitos. E ele existiu, Saint Germain. Ele era o conde de Saint Germain. E é até legal a gente falar isso hoje no dia de princípio vital. Eu queria colocar isso, mas agora eu entendi que era para ficar no final. Ele era o conde de Saint Germain. E diz a história que os anos passavam e ele sempre ia nos eventos sociais e ele não envelhecia. Ele estava sempre com um aspecto jovial. E a energia da chama violeta, ela purifica, né? Transmuta, purifica e liberta. Então, ela é muito poderosa. Então, quem cozinha, quando você estiver cozinhando, mentaliza uma chama violeta, mentaliza, assim, às vezes eu olho, porque às vezes a gente não percebe. Olha o que é autovigilância. Ah, essa carne, eu já falei outro dia, essa carne não tá com uma cara boa, não tá legal. Eu sou meio fresca, não sei se vocês são assim. Às vezes ela cheiro, né? Tem gente que tem dificuldade até de cozinhar, mesmo que não coma. Cheiro de frango, mesmo que... Gente, não tô falando de carne vencida não, tá? Tô falando de carne boa. A Denise ama essa oração. É demais. Acho que a gente tinha que fazer uma live só de oração, hein, gente? Vamos pensar em uma coisa aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. E aí, o que acontece? E aí, eu mentalizo a chama violeta. Muito comum. Tá lá mexendo a panela, gente. Chama violeta. Você imagina... Só imaginar o violeta, assim, sabe? A chama violeta. E aí, quem tem dificuldade de visualizar, porque às vezes se a pessoa não é muito visual, ela tem dificuldade de visualizar. Vai na internet, põe lá no Google Imagens, chama violeta e olha para a imagem. Fica olhando para a imagem bastante tempo,
Porque quando você fechar os olhos, a imagem vai estar lá. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo essa capacidade de visualizar, tá? Quem tiver dificuldade de visualizar as raízes quando a gente faz a meditação, pode fazer a mesma coisa. Põe lá, raízes de árvore. E aí você fica olhando a raiz, você fecha os olhos e visualiza a raiz. Então, Saint-Germain, isso que a gente fala do princípio vital, eu acredito que ele tinha essa capacidade de manipular o fluido vital de uma maneira diferenciada. Então, sempre é bom, vai fazer meditação, eu não sei se a diva é reikiana, alguma coisa, a D eu acho que não é. Mas a D, quando eu for dar curso, eu vou dar curso de reiki ainda esse ano, quando eu for dar, você faz comigo. Meu Deus do céu, nosso amigo Flávio, que tá aqui, ele é reikiano. Flávio, mentaliza a chama violeta. Mentaliza, sabe o que é legal? A gente não tem aquela foto do corpo sem pele, que é o músculo. Mentaliza o músculo. E como se o músculo estivesse recebendo pequenas chaminhas violetas, assim. E aí as camadas de pele, mentaliza, faço isso às vezes na meditação. Mentaliza indo fluxo sanguíneo, oxigênio nas camadas de pele, sabe? E aí o músculo ficando vermelho, vivaz, sabe? Isso tudo é manipulação do princípio vital, gente. O que a gente vem fazendo desde os primeiros de reprogramação celular, a manipulação quântica, né? Então é tudo manipulação do princípio vital. Ai, a Denise, sim, é isso aí, gente. Gratidão mil. Eu nem fiz a leitura, vou ler rapidinho pra gente finalizar aqui, que essas leituras são sempre gostosas, né? Elas trazem sempre um site bacana. E eu tava falando da mentoria, então quem tiver interesse, tem o link lá na minha bio da mentoria, porque dá pra parcelar. E que mais? E venham fazer as lives. Tá acabando, gente, mais 5 dias. Confesso que eu vou adorar dormir no final de semana, mais tarde um pouquinho. Mas a gente vai ter depois as nossas lives de espiritismo às terças-feiras, as nossas lives de mentalidade e performance às sextas-feiras. Terminando essa sequência aqui, eu já posto o calendário lá no meu feed, coloco nos stories, provavelmente vai ser no final de semana da Páscoa. Vou deixar bem movimentado. Eu vou ver se eu coloco caixinha de mensagem dos mentores. E então quero aproveitar a Páscoa para fazer bastante movimento. E eu montei lá, meus mentores pediram para eu fazer um calendário de 6 meses. E eu montei, tá aqui, eu acho, ó, um calendário de 6 meses pra gente trabalhar nessas lives de terça e sexta. Esse ano vai ser, não querem que eu trabalhe esse ano, viu? Vai ser ano de trabalho. Ó, primeiro mês, abril, cenário de vida. Por enquanto é isso, tá, gente? Pode ser que tenha alguma mudança, mas... Segundo mês, maio, autoimagem. Terceiro mês, junho, inteligência emocional. Quarto mês, julho, vida material, finanças, carreira e liderança. Porque a gente tem que ser líder da nossa própria vida, né, gente? O homem tem que ser o patriarca da sua família, a mulher tem que ser a matriarca da sua família. Então a gente usa a liderança até na nossa casa, até com a gente mesmo, né? Porque para você falar, ó, para de preguiça, levanta aí da cama dessa preguiça para fazer a ginástica, você tem que ser o seu líder. E aí você vê, né, que interessante esse pensamento. Fala muito sobre a nossa capacidade ou não de liderar. Quinto, saúde física e mental, em agosto. Saúde física e mental. E aqui a gente vai trabalhar intelecto também. E setembro, propósito. Olha que legal, hã? Vai ser bem gostoso. Vamos lá, gente. Olha que legal essa mensagem que eu abri sobre o corpo. Um corpo saudável reflete atitudes corretas e perfeitas da mente. Alimente seu cérebro com pensamentos saudáveis para que seu corpo possa refletir saúde. Equilibre seus pensamentos num clima de bondade e compreensão para que seus órgãos funcionem com regularidade. Mantenha viva a sensação da presença de Deus dentro de você, para que seu corpo irradie otimismo e amor. Olha que delícia! Que coisa mais linda! Você sabe que eu tava vendo um vídeo ontem, nossa, eu até ia salvar o vídeo, esqueci, era stories de uma pessoa, vou lá ver se ainda tá, mas eu acho que não tá. Que ela mostrava uma mulher fazendo uma palestra que falava sobre os processos bioquímicos do corpo, exatamente o que a gente fala aqui nas lives. Falava sobre os processos bioquímicos do corpo, falava sobre a dopamina e falava sobre quando a gente vê notícias ruins. E ela falou que quando a gente vê notícias ruins, a gente tem um disparo bioquímico aí, ligado a dor e sofrimento, e que demora em torno de até 5 horas para o nosso corpo limpar o processo bioquímico que aconteceu quando a gente assiste uma notícia ruim. Só para a gente ter uma noção
de quanto o nosso corpo fica intoxicado com as coisas. Mas graças a Deus, vamos terminar em alta aqui. Mantenha viva a sensação da presença de Deus dentro de você, para que seu corpo irradie otimismo e amor. A Denise está rindo, é? Gente, olha, amo vocês, amo vocês. Que vocês tenham um maravilhoso dia. Foi muito gostoso hoje, diferente, né? Essa do princípio vital. E vamos em frente, amanhã tem mais, a gente vai se falando, tá? Quem quiser passar feedback, pode passar. Curtam, comentem, compartilhem e vamos em frente. Diva, bem-vinda ao time, te aguardo aí nas próximas lives e também nos próximos encontros que a gente vai ter depois de terça e sexta. Gente, amo vocês! Tchau!